A gente começa o programa de hoje falando dos bastidores da política. Olha, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, ele ficou incomodado com umas informações que eu revelei aqui no programa, nas minhas redes sociais e também na Rádio Metropolitana. Quem não me acompanha no rádio, acompanhe segunda a sexta-feira, das 6 às 9, na sintonia 90,5 Metropolitana FM ou com imagens no YouTube da TV Atalaia. E eu revelei no rádio e nas redes sociais que Ricardo tentou buscar o partido Podemos. Deixa eu só contextualizar para você. O Podemos foi um partido criado, idealizado, pensado pelo ex-senador Álvaro Dias, que, a nível nacional, que teve a condução ao longo dos últimos anos da Renata Abreu, deputada federal de São Paulo. Aqui em Sergipe, o primeiro diretório foi constituído por Zezinho Sobral. Zezinho foi quem começou o Podemos em Sergipe. Depois, Zezinho perdeu o partido para Daniele Garcia. Daniele foi candidata a prefeita de Aracaju em 2020 pelo Podemos. O Podemos se fundiu com o antigo PSC. Quem comandava o PSC era André Moura, em Sergipe. E aí quem passou a comandar esse novo partido, com o nome Podemos, mas com o número do antigo PSC, o 20, aqui em Sergipe, foi André Moura. E ele colocou lá na presidência uma pessoa de confiança, o ex-deputado estadual Zeca da Silva. Pronto. Zeca estava na presidência do Podemos até um tempo atrás, até pouco mais de 30 dias. E quem assumiu a presidência do Podemos? Agora, o atual presidente, Edivan Amorim. Edivan perdeu o diretório estadual do PL para Rodrigo Valadares. Então ele foi em busca de um outro partido. No primeiro momento seria o Republicanos, porque o Republicanos, todo mundo sabe que é muito maior do que o Podemos. O Podemos é um partido de médio a pequeno. E hoje o Republicanos, junto com o PL, é um partido de grande porte. Por exemplo, o governador de São Paulo, que tem 39% do PIB nacional, é do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Então tem a sua relevância. Se eu não me engano, é a quarta ou a quinta bancada, a maior bancada da Câmara dos Deputados. Então, Edivan perdeu o PL, mas iria conseguir o Republicanos. Mas não conseguiu. Agostinho Ribeiro, junto com o governador Fábio Mitidieri, com a ajuda do governador Fábio, eles foram lá e conseguiram segurar o Republicanos para não cair no colo da oposição, não cair no colo do comando de Edivan Amorim. E eles foram buscar um outro partido, que seria o Podemos. Veja só, a informação que eu recebi, e aí eu chequei com uma, com duas, com 3 fontes diferentes, a informação que eu recebi é que Ricardo Marques teria buscado a presidência do Podemos, mesmo Edivan também buscando. Olha, movimento arriscado de Ricardo Marques. Porque o agrupamento que ele faz parte, porque até agora não foi anunciado um rompimento, foi feita falas duras da prefeita Emília Corrêa, mas rompimento mesmo não aconteceu. Então, o agrupamento liderado por Emília, por Edivan, por Valmir, estava buscando o Podemos. Ricardo também tentou. E foi levado para Brasília por uma pessoa que transita muito nos bastidores da política em Sergipe e em Brasília. E ele sabe do que eu estou falando e de quem eu estou falando. E não foi essa pessoa, não adianta ligar para essa pessoa e dizer, foi você que contou tudo para a Foca, que não foi. Fontes de Sergipe e fontes de Brasília me passaram informações. E aí eu trouxe a informação de que Ricardo Marques teria também tentado a presidência do Podemos. Tem até uma história que eles viajaram todos juntos, Edivan, Tiago de Joaldo, Valmir de Francisquinho, Ricardo Marques para Brasília,
E o horário da reunião com Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, era 16h. E parece que ele saiu, parece que eles não almoçaram juntos, e Ricardo meio que saiu de forma antecipada e conversou com a Renata Abreu antes dela receber a turma de Sergipe. E na hora que era para se reunir todo mundo com Renata, ele não apareceu. Tem essa história aí. E Ricardo sabe que é verdade. Mas Ricardo Marques nega tudo. Foca, isso não existe. E ele me escreveu, inclusive, escreveu numa postagem que eu fiz no meu perfil no Instagram. Põe aí o que disse Ricardo Marques sobre essa história do Podemos. Ele disse o seguinte, olha, preste bem atenção. Primeiro, você me chama de indeciso, mas eu me chamo de leal. Não faço movimentos paralelos. Não abandono aliados. Não corro atrás de partido como quem corre atrás de cargo. Segundo, não perdi o bonde de nada. Faço escolhas conscientes, baseadas na lealdade ao grupo político que me elegeu vice-prefeito e principalmente nos valores em que eu acredito. Diferente do que você sugere, não faço movimentos paralelos. Faço política com transparência e respeito aos meus aliados. Terceiro, você errou também ao dizer que eu estou sem cidadania e sem Podemos. Estou no mesmo partido desde que entrei na política, no caso de cidadania. E só para que você saiba, não ficar na presidência do Cidadania não foi uma escolha minha. Se você estivesse no Congresso, você comprovaria isso. Não é sobre ter pressa, é sobre fazer o que acredito ser o certo. E por último, converso sempre com lideranças nacionais, mas sempre com o conhecimento e o alinhamento do meu grupo. Não sou político de bastidores nem de movimentos solitários. A boa política também é ter coerência nas decisões. E isso eu tenho. Abraço. Pronto. Foi o que disse Ricardo Marques, vice-prefeito de Aracaju. Vamos lá. Deixa eu só analisar aqui trechos dessa fala de Ricardo. Olha, eu não disse, Ricardo, que você foi desleal. Eu contei informações de bastidores, que você conversou sim com a Renata Abreu, que inclusive a pessoa que fez a intermediação foi a senadora Soraya Tronic, para o senhor assumir a presidência do Podemos. Que o senhor não foi junto com o grupo de Sergipe para a reunião com Renata, que inclusive vocês foram para Brasília no mesmo voo e estranhamente você não participou dessa reunião. Não sei se você foi antes desse grupo conversar separadamente com Renata Abreu, não sei. Mas a informação que eu recebi foi essa, que você foi separadamente. Quando eu falei que você é indeciso, eu não lhe ataquei, não fiz ataques nenhum a Ricardo. Foi um movimento que você fez arriscado. E o seu agrupamento sabe do que eu estou falando. A prefeita Emília sabe, você sabe, Edivan Amorim sabe. Edivan, inclusive, já superou isso. Nem se preocupe com Edivan. Não sei se a Emília superou. Mas Edivan, aí é informação, viu? Não é achismo, não. Edivan já superou isso. Você está de boa com Edivan Amorim, está de boa com Valmir. Só tem que ficar de boa com Itamar Bezerra e com Emília Corrêa. Pronto. Resolver logo essa situação de vocês, ok? Quando você colocou que foi você que não quis ser presidente do Cidadania, deixa eu só trazer aqui uma outra informação. Geórgio Passos disse que você seria o presidente no meu programa de rádio. Mas você não aceitou ser presidente, não quis, porque Geórgio lhe ofereceu a presidência, mas que ele teria o domínio do diretório, a maioria do diretório. E aí você disse, não adianta ser presidente e não ter a maioria dos membros do diretório. E você está certo nessa sua posição. Você não está errado, não. Então, você não foi presidente porque Geórgio Passos impôs essa condição. Inclusive, Geórgio falou também no programa, depois de um mês, pouco mais de 2 semanas, que não concordou
com o seu posicionamento. Houve uma divergência entre vocês dois. Isso é fato. Ok? Então, quando eu falei que você está sem o Podemos e sem o Cidadania, é a verdade. Você não tem nem o domínio do Podemos e nem o domínio do Cidadania. E só para a gente poder aqui trazer uma reflexão sobre a ordem cronológica dos fatos, é interessante a gente trazer aqui a data. Veja, o momento em que o agrupamento liderado por Edivan Amorim consolidou o Podemos foi depois do Congresso do Cidadania, em que Ricardo não se tornou presidente e a Daniara, esposa de Geórgio Passos, se tornou presidente. O que isso significa? Que quando Ricardo não ganhou a presidência do Cidadania e Geórgio tem a maioria ali no Congresso do partido, aí eles avançaram no Podemos. Então, Ricardo, veja, não sei se você conversou com o governador Fábio Mitidieri. Não sei se você avançou em conversas com o governador, mas que você fez sinalizações para o governador, fez. Isso você fez e fez muito. Ir para um evento no 18 do Forte, fazer elogios a Zezinho Sobral e ao governador Fábio Mitidieri, isso é o quê? Ah, não, mas foi um evento no meu bairro. Aí, se quiser convencer a turma que está ao seu redor, ok. A mim não convence. Então, você fez sinalizações para o governador fez sinalizações também para você. Por exemplo, Kitty Lima, aliada do governador, usou a tribuna da Assembleia para lhe defender. O governador publicamente fez elogios a você, lhe chamou de amigo, disse que você votou nele no segundo turno, e é verdade. Aí naquele momento que houve a sinalização de você para o governador, um gesto do governador para você, foi o que aconteceu 2 dias depois? Você senta com o Valmir Francisquinho para traçar metas para o próximo ano. Então, hoje, a força política de Ricardo Marques, com todo o respeito que eu tenho a Ricardo, dentro do Cidadania ou em uma disputa para deputado federal, é uma escada de luxo. É uma escada bem construída, bem feita.